O autor Nassim Taleb, sobre o qual já falei bastante aqui nesse canal, já fiz vídeos sobre Iludidos pelo Acaso, Antifrágil, A Lógica do Cisne Negro, Arriscando a Própria Pele. Tem outro livro pequenininho do Taleb que eu tenho lá em casa também, fica sempre uma mesinha que eu tenho do lado de uma poltrona de leitura, que é A Cama de Procusto. É um livro só de aforismos. E entre as várias ideias geniais do Taleb, ele tem um conceito que, até onde eu sei, ele inventou, é um neologismo, chamado de antifragilidade. E explicando de maneira rápida, se eu pego esse copo aqui e jogo na parede, ele é frágil, ele se parte em milhares de pedaços e nunca mais voltará a ser o que ele era. E a carteira de investimentos, a vida patrimonial de vários de vocês, é extremamente frágil. E o contrário de frágil não seria um copo de plástico resistente que eu jogo na parede e fica igual. Seria, por exemplo, alguma coisa que se beneficia do caos, que se eu atiro numa parede, se eu bato, se eu tento quebrar, fica melhor. E com copos é difícil você pensar em algo assim. O Taleb, ele usa a mitologia para dar um exemplo de como, embora a palavra não existisse durante muito tempo, antifragilidade, a qualidade já existia em um ser mitológico, que era a Hidra de Lerna, um monstro que aparece nos 12 trabalhos de Hércules, é o seu segundo trabalho, com um corpo de dragão, múltiplas cabeças de serpente, um hálito venenoso, como desgraça pouca é bobagem, toda vez que Hércules cortava uma cabeça da Hidra, duas nasciam no lugar. Então veja que ela praticamente pedia, Hércules, corte minhas cabeças, ela ficava mais forte dessa forma. Então a Hidra seria a figura ideal daquilo que é antifrágil. E feito esse preâmbulo, o Taleb fala que para que você possa caminhar para antifragilidade na sua vida, ou seja, deixar de ser frágil, destruído quando o caos chegar, para até melhorar quando esse tipo de coisa acontece, a melhor maneira para isso seria removendo as fragilidades. Não quer dizer que você vai atingir a antifragilidade, talvez seja até utópico, pensando em nós, seres humanos. A gente pode se beneficiar do caos, mas somente até certo ponto. Mas de toda forma, estar menos frágil é sempre interessante. E esse é o objetivo desse vídeo, te mostrar 5 hábitos que, se retirados da sua vida, te deixarão menos frágil e com uma caminhada até o primeiro milhão muito menos tortuosa. E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero lembrar da Tuto, uma startup de gamificação parceira aqui do Você Mais Rico. Eu deixo sempre um link na descrição. E entrando nesse link respondendo perguntas do vídeo, você pode acumular pontos gratuitamente e trocar por benefícios, como descontos e também períodos de assinatura gratuitos dos relatórios da Speech, na casa de análise do Grupo Primo. Tem relatório de fundos imobiliários, tem relatório de ações, tem relatório de renda fixa. Inclusive, todas as carteiras desses 3 relatórios estão performando bem melhor do que seus benchmarks. Para quem quiser, juntando pontos suficientes, você consegue um período de teste gratuito. Então você não tem nada a perder e tem a ganhar. Ou seja, você já está ficando um pouco mais próximo da antifragilidade, né? Menos obrigações e mais direitos. E agora, entrando no vídeo, eu acho que é muito importante fazer um disclaimer aqui, que eu raramente vejo nesses vídeos que dizem respeito a hábitos para que você possa ficar rico, deixar de ser pobre, etc. Sempre que eu vou falar sobre esse assunto, o que me vem na cabeça é um dos livros de um cara que eu acho fenomenal, que é o Jim Collins. Ele é autor de vários livros, mas o mais famoso deles é o Empresas Feitas para Vencer, onde, fazendo um resumo, ele explora este conceito que está aparecendo aqui na tela, esse flywheel, onde ele coloca que as empresas vencedoras têm um grande diferencial em 3 áreas e cada uma das 3 áreas você divide em 2 subtópicos, mas seriam pessoas disciplinadas, pensamento disciplinado e ação disciplinada. Ele coloca vários conceitos, líderes de nível 5, na hora de contratar, pensar em primeiro quem, depois o quê, uso de ferramentas tecnológicas, mentalidade do porco-espinho. Dá pra fazer um vídeo só sobre esse livro. Inclusive, eu acho que eu já fiz, mas já faz anos. E por que eu tô pensando nisso? Porque o Jim Collins, ele pegou empresas que venceram, viu que essas empresas tinham esses elementos e falou, olha, esses são os elementos de empresas vencedoras. Então, tente replicar isso para que você possa vencer também. Então, nós vemos a história das empresas que deram certo, mas não das milhares de empresas que deram errado e que talvez tivessem esses mesmos elementos que o Jim Collins coloca. O Taleb, inclusive, tem uma frase. Ele diz que o cemitério dos perdedores é silencioso. Piratas do Caribe diz quase a mesma coisa quando afirma que homens mortos não contam histórias. Há até uma história da Roma Antiga contada pelo orador Cícero, que é um dos mais brilhantes autores no latim, ele que tornou o latim um idioma culto, antes era o grego lá no Império Romano. Ele falava sobre um tal Diágoras, que era ateu em um templo de vários deuses, e um dia, chegando a um templo, os sacerdotes foram convencer Diágoras dos benefícios que existem ao se rezar para os deuses e mostraram uma historinha na parede do templo. Veja aqui, as pessoas estão rezando, elas depois entram em um navio, o navio naufraga e as pessoas foram salvas, porque antes elas rezaram. Era essa a correlação que os sacerdotes queriam estabelecer. E o Diágoras perguntou, mas cadê o pessoal que rezou, naufragou e morreu do mesmo jeito apesar de ter rezado? Ou seja, homens mortos não contam histórias, só contaram a história do pessoal vivo, que depois construiu o templo em agradecimento, por exemplo.
E tudo isso para falar que seria muito mais simples se a vida fosse, como alguns veem, um jogo de xadrez, onde basta você ver o que um grande jogador fez numa partida, tentar replicar e se der sorte pegar um cara que não conhece aquele movimento, você vai vencer. Só que a vida não é um jogo de xadrez, porque há muita aleatoriedade envolvida. E o xadrez basicamente é um jogo de estratégia. Não há sorte envolvida, ou pelo menos não muita. Bem diferente, por exemplo, de um jogo de pôquer. E você não pode falar que só há sorte envolvida no pôquer, não é isso, mas apesar da sorte, o que acontece é que um jogador muito bom, ele tende a ser vitorioso ao longo do tempo. No começo de uma partida, aquele jogador iniciante, ele pode até começar ganhando, mas se ambos ficarem tempo suficiente no jogo, o que acontece é que o dinheiro do iniciante acaba indo para as mãos do jogador profissional. Eu prefiro mais essa analogia e ela guarda inclusive um paralelo com uma frase do filósofo Schopenhauer, que dizia que o destino embaralha as cartas e a gente joga. Ou seja, as cartas que cada um vai ter para começar sua vida serão muito diferentes de outras pessoas. É indiscutível que um homem americano que nasceu no século XX saiu com cartas muito melhores do que uma mulher afegã que nasceu lá no Afeganistão durante o regime do Talibã. Com certeza ela vai ter muito menos oportunidades, vai enfrentar muito mais obstáculos do que esse homem americano. Então ele tá com cartas muito mais favoráveis. Contudo, apesar disso, tem gente que vai nascer com a canastra limpa na mão e vai ser capaz de sujar a canastra, enquanto outros vão nascer sem nada e vão conseguir fazer 500 ou 1000 pontos lutando contra tudo e contra todos. E o objetivo aqui não é colocar 5 hábitos que, nossa, se eu conseguir isso aqui, certamente eu vou ficar milionário, eu vou deixar de ser pobre, mas com certeza vão facilitar a sua caminhada. Então podem não ser certeiros quanto ao seu objetivo, mas eles vão tirar um monte de fragilidades para te auxiliar a chegar lá. E sem mais delongas, qual é o primeiro dos hábitos que deve ser removido da sua vida? O primeiro é um dos mais simples. Na verdade, é meio óbvio, só que as pessoas não fazem. É não ter controle sobre os seus gastos. E tá certo que, poxa, uma família que ganha um salário mínimo para sustentar 5 pessoas, por mais controle que tenha, geralmente vai ficar no limite do orçamento, talvez até fique devendo. Eles têm que se concentrar muito em tentar aumentar essa renda. Mas tem muita gente que ganha 5, 10 mil, 15, 20. Já vi pessoas ganhando 50 mil reais e mesmo assim estando endividadas. Também é porque o preço do tomate está subindo, do milho? Não, simplesmente é uma absoluta falta de controle do dinheiro. E se a pessoa gasta tudo que ela ganha e muitas vezes mais do que isso, como é que ela vai conseguir investir para aumentar a capacidade de consumo dela no futuro? E com essa falta de controle, ela inclusive fica endividada. E essa é uma diferença primordial que existe entre alguém que tem uma mentalidade para investir e construir patrimônio e alguém que tem uma mentalidade para se endividar e destruir patrimônio. Veja que o investidor, ele tem um certo orçamento, ele tem ganhos no mês, ele vai gastar menos do que ele ganha, então sobra um valor, ou seja, ele abre mão do consumo presente para que ocorra essa sobra, de modo a investir esse dinheiro e ter mais poder de consumo no futuro. Enquanto o endividado, ele faz justamente o contrário, ele consome tudo que ele ganha, ele quer consumir mais, então ele adianta capital do futuro, ele pega emprestado, aumenta o poder de consumo dele hoje, só que à custa de poder de consumo futuro. Ele aceita ter menos lá na frente, porque se ele continuar ganhando a mesma coisa, ele tem que pagar o dinheiro emprestado e tem que pagar ainda os juros desse dinheiro, que é o preço do dinheiro no tempo, e que aqui no Brasil costumam ser bem salgados. E o primeiro passo para você reverter essa lógica é começar a controlar aquilo que você gasta, é controlar o seu orçamento, fazer com que ele se encaixe dentro do que você ganha de modo a sobrar alguma coisa para que você possa investir. E aí chegamos no segundo ponto. As pessoas, quando querem investir, ainda que consigam fazer sobrar uma poupança, geralmente cometem erros. Elas compram passivos acreditando que são ativos. E aqui eu não estou usando a definição contábil desse termo, mas sim aquela definição que o Robert Kiyosaki usa em Pai Rico, Pai Pobre. Ele chama ativo de tudo que coloca dinheiro no seu bolso e passivo de tudo que retira dinheiro do seu bolso. Então, vou dar um exemplo usual, vocês com certeza conhecem alguém que já fez isso, talvez até você já tenha feito a mesma coisa. Você começa a tomar conta do seu orçamento para poupar dinheiro porque você quer conquistar um objetivo futuro, de trocar o seu carro, um Palio velho, por um Honda Civic, por um Corolla, algum carro assim, que é bem mais caro. Então, o que você faz? Você poupa. Veja que você já é mais maduro do que boa parte da população que simplesmente faria um financiamento do veículo, adiantando, um dinheiro que eles terão no futuro para o presente, topando pagar os juros para isso. Juros, inclusive, salgadíssimos no financiamento de carro. Mas você fez o oposto, você está poupando para comprar o carro. E depois de um tempo você vai conquistar o seu objetivo e vai comprar o carro. Mas veja que antes você tinha uma renda para manter um Palio. Agora você tem a mesma renda para manter um carro que é mais caro e que vai ter provavelmente uma manutenção mais cara, um seguro mais caro. O Palio você topava deixar sem lavar, parava fora de estacionamento. O Corolla vai estar lavadinho
travadinho, vai estar sempre no estacionamento, então você terá custos mais altos para a mesma renda que você tinha antes. Ah, mas é um patrimônio. Sim, um patrimônio que diminui de valor normalmente ao longo do tempo e tira cada vez mais dinheiro do seu bolso. O filósofo romano Sêneca dizia uma frase mais ou menos assim: como é triste a vida daqueles que a duro custo adquirem algo que a mais duro custo ainda será mantido. E esse é o retrato de boa parte das pessoas. Qual seria o ideal? Seria você pegar esse dinheiro que você poupou para comprar ativos que ao longo do tempo vão gerar mais renda, para que aí sim você possa usar essa renda para comprar esses passivos. Essa seria a mentalidade vencedora no caso. Poxa, Bruno, mas isso é muito difícil de fazer. Sim, e eu sou um exemplo vivo disso. Depois que me formei na Academia Militar das Agulhas Negras, eu comprei um carro, um Citroën C3 preto. Inclusive uma péssima compra. Não aconselho, fui ouvir minha mãe que achava o carro muito bom. Não sei porquê, ela não entende absolutamente nada de carros. Comprei, todos os vidros elétricos do carro quebraram mais de uma vez. Eu fiquei 6 anos com esse veículo, enquanto vários amigos meus faziam exatamente o que eu descrevi neste tópico. Eles tinham uma renda, eles economizaram, compraram um carro que removia mais renda ainda depois de adquirido, porque era seguro, era IPVA, era tudo aquilo que eu falei que é mais caro. Eu não fiz a mesma coisa, eu preferi investir o dinheiro, comprar ativos. E quando eu troquei de carro, eu troquei por um modelo inclusive abaixo. Eu peguei um Renault Clio, 2 portas vermelho, sem direção hidráulica, o que ainda me fazia economizar com a academia, né? Já que cada baliza era quase aquele Hadouken, né? Que o Ryu e o... É o Ken que fazia isso? E o Ken fazia no Street Fighter. Ele só era alguns anos mais novo. O C3 era 2010, acho que ele era 2013, mas eu comprei usado só para atender o meu deslocamento. Naquela época eu estava no exército ainda, foi meu último ano. E eu tinha o pior carro entre os oficiais do quartel. Dava uma vergonhinha? Com certeza dava muita vergonha. Mas valeu a pena, porque ao invés de comprar o carro, eu estava comprando ações, estava comprando título público, Bitcoin, num período de preços muito mais baixos em comparação a agora. Inclusive em termos de valuation, com uma bolsa bem parecida com a bolsa atual. Acho inclusive que estamos um pouquinho mais barato em termos de métricas de valuation comparado àquela época. E por que eu fiz todo esse sacrifício? Isso se liga com o nosso terceiro tópico. Eu tinha uma meta de longo prazo quebrada em metas de prazos menores. E eu tinha que cumprir aquelas metas comigo mesmo. E as pessoas geralmente não têm essas metas, elas simplesmente vivem a vida no modo Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. E eu não tinha isso. Eu sabia que aos 30 anos eu queria ter R$1 milhão investidos. Essa é a meta inicial, que depois eu converti em viver de renda, ter um patrimônio investido cujos rendimentos pudessem manter o meu padrão de vida sem que eu ficasse dependendo de um salário. E para cumprir essa meta que eu defini com 20 anos até os 30, eu quebrei ela em períodos menores, em metas de 1 ano, que tinham acompanhamento trimestral. E apenas o fato de ter essa meta já me levava mais longe do que outras pessoas e tornava muito mais simples meu processo decisório. Quando algum amigo meu aparecia com um carro novo, eu ficava maravilhado. Pô, é muito bacana você andar num Corolla, num Honda Civic, carro com cheiro de novo. Só que eu pensava, comprar esse carro me deixa mais próximo ou mais distante do meu objetivo. E eu via mais distante, então não é para comprar agora. Mas se eu não tivesse a meta, em 2 semanas eu estava comprando um carro igual, porque eu já tinha condições de fazer aquilo. Mas a questão é que eu preferia viver abaixo das condições para poupar, investir e ter condições futuras ainda melhores. Uma analogia que a gente pode usar é de um carro numa pista lenta e numa pista rápida na estrada. Se você sabe para onde você vai, você define um objetivo, você pega a pista rápida e não fica olhando as saídas que você tem pelo caminho. Agora, se você não sabe, você pega a pista lenta e fica olhando cada saída, indo mais devagar, eventualmente pegando uma delas, dando uma volta lá dentro, vendo que não é pra você, você volta pra estrada, mas novamente pra pista lenta, enquanto o cara da pista rápida, ele já se mandou, ele já foi embora. Então por isso que eu sempre defendo que, principalmente em termos de finanças, que são muito mais quantificáveis, é uma meta muito mais objetiva, não é algo como vou ser feliz, mas aí o que é felicidade? Você tem filósofos discutindo isso durante toda a história. Não, é número, eu quero ter 1 milhão, 2 milhões, ou um patrimônio que me garanta uma renda de R$10 mil ao mês. Então define essa meta, porque isso vai te ajudar ao longo da caminhada. O quarto hábito é frequentar ambientes ruins que nada tem a ver com aquilo que você quer da vida. As pessoas costumam falar, já é uma frase popular e é verdadeira, que você é a média das pessoas com quem mais convive. Eu inclusive gosto de puxar para uma outra analogia que é muito objetiva. Se você não fuma, mas anda com 5 amigos fumantes, você já é o sexto fumante, você é um fumante passivo. Tá todo mundo fumando, você tá respirando aquilo. Então de fato você terá uma trajetória similar
premiar aquelas pessoas que estão próximas de você. Isso até é um conceito que aparece no livro do Morgan Housel. Lá ele até cita um economista, ele é de ascendência indiana. Talvez eu esteja pronunciando o nome dele errado, mas é Bhaskar Mazumder, que viu que há mais correlação entre a renda de irmãos do que entre a altura deles. Ou seja, há uma chance maior do meu irmão ser muito mais alto ou baixo do que eu, mas de ter uma renda parecida, o que é muito bom para o meu irmão no final das contas, né? Essa correlação é ótima para ele. E por que isso? Porque meu irmão tende a frequentar, principalmente se for um irmão próximo, ecossistemas parecidos com os meus. Pegando até minha irmã, que é apenas 2 anos mais nova do que eu, meu irmão tem 18 anos de diferença para mim, mas minha irmã, que realmente foi criada junto comigo, ela também ficou milionária. Ela também tem um curso online, ela fala de leilão de imóveis. Porque depois que eu fiz esse trajeto, eu pensei, não basta ser o único rico da família, se alguém tiver um problema, sou sempre eu que vou ter que resolver. Preciso deixar outra pessoa rica. Minha irmã estava lá, né? Nem porque eu gosto muito dela, ela simplesmente estava lá. Eu trouxe minha irmã para esse mercado. Tô brincando, Pichicha. Te amo. Mas veja que isso é questão de ambiente. Então selecione bem os ambientes que você frequenta. Se você tem uma empresa e quer ser um empresário de sucesso, comece a andar com outros empresários que enfrentam os mesmos desafios e que potencialmente já passaram por aquilo que você passou, já viram as soluções, quebraram a cabeça para resolver e podem te dar os atalhos. Assim como se você é um investidor, você tem que andar com outros investidores. Porque, do contrário, imagina que você seja o único do seu grupo que investe. Aí durante o período de alta, beleza, está contando vantagem para o seu grupo. Quando vem uma baixa, e principalmente quando a baixa costuma durar anos, o que vai acontecer é que todo o seu grupo vai falar, mas também você quis se achar superior, quis investir o seu dinheiro, né? Agora toma aí, tá perdendo. Depois de um tempo você desanima e vai embora. Agora, se todo o grupo com o qual você convive investe, é muito mais difícil você largar esse meio. Assim como para um fumante é muito mais difícil largar o cigarro se todo mundo em volta dele fuma. Ou para um alcoólatra largar a bebida se todo mundo em volta dele bebe. E o que eu quero é que ao invés de usar esse ecossistema contra você, que é como muitas pessoas fazem, busque usá-lo a seu favor. Saia de ambientes ruins, comece a frequentar ambientes bons que te levem mais próximo do objetivo que você estabeleceu no passo número 3. E o último ponto, que é quase um erro fatal, que talvez alguns de vocês tenham cometido até durante esse vídeo, ao abandoná-lo no meio do caminho, é ser arrogante a ponto de achar que você já sabe o suficiente. Eu gosto sempre de relembrar, inclusive, a frase mais dita no meu podcast, o pensamento do economista austríaco Friedrich August von Hayek, de que o conhecimento está disperso pela sociedade. Ele falou isso durante o seu discurso quando estava recebendo um prêmio Nobel, que foi transformado num livrinho chamado A Pretensão do Conhecimento. O Hayek defendia a ideia de que sistemas centralizados teriam pouca chance de dar certo, porque o mundo é tremendamente complexo e por mais inteligente que seja uma cabeça, ela não deterá todas as respostas porque o conhecimento está disperso, está entre várias cabeças na sociedade, muito mais concentrado em umas cabeças do que em outras, mas ainda disperso. De modo que você sempre tem o que aprender com os outros e provavelmente o que você quer na sua vida, mas ainda não conquistou, pode estar naquilo que você não sabe, ou se já sabe, você ainda não faz, talvez até porque um ambiente venha te prejudicar. E talvez esse conselho se torne até muito mais importante em um mundo com uma evolução tecnológica se acelerando, onde as coisas mudam cada vez mais rápido e aquilo que você sabia, principalmente em termos de ferramenta, de maneiras de trabalhar, começa a ficar desatualizado num prazo cada vez mais curto. De modo que se você acha que já sabe o suficiente a ponto de não precisar aprender mais, você está sendo arrogante, porque provavelmente você não sabe. E assim como eu comecei esse vídeo falando do Taleb, eu vou fechar com uma outra frase do Taleb. Ele sempre diz, se você é tão esperto, por que não é tão rico? Então se você se acha muito esperto no mundo financeiro, por que ainda não é tão rico? Talvez porque você ainda precisa aprender mais. E é isso. Da minha parte eu fico por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe comentários aqui com sugestões, o que você achou desses pensamentos. Me acompanhe nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.